o tema de a partir de agora está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, ODS 12, a partir de agora é destaque na nossa programação. Lembrando a você que o Sistema Sagres apoia editorialmente com o Pacto Global de Mídia os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o nosso tema é a automatização de processos alimentícios que pode evitar a exposição à contaminação e contribuir para novas opções de cultivo. E para falar comigo sobre esse assunto, aqui no estúdio, para ajudar na entrevista, chegando a Stephanie Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Vinícius. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tom Maior. Bom, e também conosco está no contato, né, por Skype, pela internet, o Fabrício Soares. Ele que é membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas e professor da Universidade Federal de Goiás. Fabrício, seja muito bem-vindo à Sagres. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com essa apresentação de vocês de hoje. Muito obrigado. Fabrício, primeira pergunta que eu me fiz quando eu vi o tema e comecei a estudar um pouco o trabalho que vocês desenvolveram, essa preocupação da exposição dos alimentos à contaminação, ela é provocada pela pandemia ou ela já faz parte do processo da preocupação dentro da cadeia de alimentos? Bom, na verdade, já existe uma preocupação de muitos anos já. O Ministério da Agricultura tem protocolos para fazer monitoramento em frigoríficos, protocolo de monitoramento para alimentos de produção vegetal. Então, existem, inclusive, exigências internacionais para exportação. Se não houver um monitoramento e se não houver níveis toleráveis de contaminação. Quando a gente fala de contaminação, porque existem elementos que às vezes estão disponíveis na natureza, mas em certa quantidade consumida, aquilo ali não faz nenhum mal para o organismo, mas alguns, em determinados valores, aquilo pode fazer mal. Então, existe já protocolos que são seguidos e exigidos, e se aquilo não é seguido à risca, fica cancelado, por exemplo, a possibilidade de exportar ou às vezes até de circular no mercado local. Agora, com certeza, com a pandemia, houveram uma preocupação muito maior, principalmente porque houveram até alguns comentários, a gente não teve confirmações, mas houveram várias notícias de que alguns alimentos estavam, por exemplo, com a sua superfície, com embalagens contaminadas, mas isso não foi informações que foram confirmadas, porém, houve sim uma preocupação muito maior com a pandemia. A pandemia, na verdade, ela impulsionou uma série de protocolos e evoluções que a gente já tinha em andamento há muitos anos. Fabrício, boa tarde, aqui é a Stephanie que fala com você. Explica para a gente de forma clara, para que as pessoas consigam entender como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido, né? Como que a tecnologia pode ajudar a evitar essa contaminação. Muitas pessoas vão ao supermercado, às feiras, compram ali o alimento, mas fica com medo, chega em casa, tem aquela limpeza que deve ser feita mesmo antes de colocar na geladeira. Mas aí antes disso, antes da parte de venda, na parte de produção mesmo, explica para a gente aí de forma mais fácil para entender como que essa tecnologia vai ajudar. Bom, boa tarde, Stephanie. Muito interessante a sua pergunta, porque é claro que não há como a gente abrir mão daquele cuidado no final, quando a pessoa vai lá na feira, compra, vai no supermercado, compra, porque você está passando de mão em mão o produto. Então, a contaminação é sempre um risco, principalmente nesse momento que a gente está mais preocupado com a questão do Covid-19. Mas no processo anterior a isso, também existem muitas atividades manuais, principalmente na parte de seleção do produto, né? Fazer identificação, por exemplo, se aquele produto está apto ao consumo. Então, na questão tecnológica, já existem várias pesquisas, a Covid está impulsionando significativamente isso, que é a questão de fazer a seleção, fazer colheita, fazer
o estoque, transporte, todo automatizado. Então, uma das coisas que já tem se tornado algo muito comum, mas está crescendo muito, é a robotização desses processos. Então, ao invés de você ter pessoas que estão fazendo a seleção manual, pega o produto e olha, por exemplo, já passa por esteiras onde você tem câmeras que ficam filmando, tirando fotografias e fazendo-se a análise do produto remotamente. Então, você evita o contato da pessoa diretamente com o alimento e aquilo ainda é feito de forma até muito mais ágil, né? Porque você vai ter uma pessoa fazendo a inspeção visual e aí a capacidade do ser humano tem uma limitação. Já o equipamento consegue ficar trabalhando por horas, dias, sem parar, né? E, além disso, ainda temos as etapas ainda antes da seleção, né? Porque a gente precisa pensar que tem toda uma cadeia, né? Um processo em que a gente tem desde o plantio, preparação da terra, né? Semear ou fazer transplante de mudas, e aí depois tem que fazer o monitoramento de doenças, monitoramento de pragas, e tudo isso muitas vezes é feito por seres humanos, que vão ficar passando, transitando por dentro da plantação e analisando. Então, a tecnologia nesse sentido, com a utilização, por exemplo, de drones para monitoramento, equipamentos pequenos, muitos deles hoje em dia que estão vindo no que a gente chama de internet das coisas, facilita significativamente o monitoramento, o acompanhamento, coleta, seleção, sem a necessidade da intervenção do ser humano direto. É claro que isso é um processo, né? É uma adoção que está sendo feita lentamente, mas que tem, de certa forma, sido impulsionada significativamente durante esse processo que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia. Fabrício, e existe uma explicação, porque da forma como você explicou nessa última resposta, existe um processo forte de tecnologia no plantio e colheita, e a gente vê isso, tanto é que semana passada trouxemos uma entrevista sobre o 5G em Rio Verde, motivado por isso. Então a gente vê tecnologia robusta, mas nessa outra parte da cadeia, que é a de logística, manufaturar, né, produção dos alimentos e chegada no supermercado, parece que não tem essa característica tão forte assim de tecnologia. Essa visão é correta? Se por que tem esse buraco, vamos dizer assim, tem essa dificuldade nessa parte da cadeia? Eu diria assim, existe investimento tecnológico em todas essas etapas, né? Isso depende muito mais de como que o processo em si funciona, né? Porque depois que a gente, por exemplo, fez a colheita do equipamento, do material, né, do produto, do campo, e aí ele passa, por exemplo, já existem equipamentos que já estão fazendo o processo de seleção, identificação, como comentei, verifica se o alimento está adequado ao consumo, né, se ele não tem nenhuma praga, doença, nem nada, e depois daquilo leva, por exemplo, a manufatura, em alguns casos, ou vai direto para o consumo, né, que é aqueles que são comercializados in natura, né, como o caso de frutas, legumes, né. Aqueles que vão para o processo de manufatura, esses vão passar por processos internos que também tem tecnologia envolvida, em que vai ser feito, por exemplo, uma série de verificações e vai preparar, por exemplo, aquilo ali pode se tornar um ingrediente, uma receita de um produto pronto, que vai ser vendido, comercializado pronto. Alguns vão ser comercializados enlatados, assim por diante. Aqueles que vão direto para os supermercados, como o produto é coletado, né, também tem tecnologia para isso. Mas, assim, ao final das contas, a gente ainda tem um problema logístico, né? O problema logístico tem sido trabalhado bastante nisso, mas, por exemplo, como que a gente pega o produto que vem das empilhadeiras e depois leva ele para a prateleira para o público comum? E a gente precisa de pessoas, e isso já está dentro dos centros urbanos. A gente já saiu do campo e foi para dentro do centro urbano, né? Então, a gente precisa, por exemplo, pessoas que vão abrir as caixas e vão dispor os produtos. Tem protocolos de limpeza, tem protocolos de higiene, protocolos sanitários a serem seguidos? Temos. A dificuldade disso já é maior. E aí, nesse sentido, existe, eu acredito, que um gap na reposição das prateleiras. Eu acho que esse talvez seria um elemento mais complicado. Porque aí, claro, o investimento dos supermercados de colocar esses produtos lá na prateleira. Os supermercados de grande porte podem ter investimentos nesse sentido. Os de pequeno porte, eles podem sofrer um pouco mais, mas aí eles têm uma quantidade de produtos muito menores e aí protocolos sanitários básicos que eles seguem já seriam suficientes. Mas
Mas existe sim investimento em tecnologia em todos esses aspectos. Quando a gente começa a sair do campo e começa a ir para os centros urbanos, e aí nos centros urbanos são, teoricamente, né, os mais afetados com a pandemia, aí é onde a gente sofre um pouco mais com a escassez da mão de obra por conta, às vezes, do que a gente chama de lockdown, né? A gente não chegou a ter lockdown no Brasil, mas as pessoas, né, recomendação de ficar em casa, então a redução da mão de obra disponível dificulta um pouco mais. E aí, é claro, para a gente não faltar comida na mesa do trabalhador, a gente precisa, então, ter facilidade de levar esses produtos até a prateleira. Mas aí, talvez eu não queria demorar muito nesse aspecto, me lembra bastante também a importância do investimento dos marketplaces, né, os mercados virtuais, em que as pessoas podem fazer a compra desse produto. Porque se a pessoa pode selecionar os produtos do seu interesse via internet, como mercados como o próprio supermercado ou Amazon e outros que são muito famosos, né, os brasileiros, como por exemplo Mercado Livre ou Americanas, Extra e outros, a gente pode fazer a compra desses produtos e aí a gente não tem o problema da prateleira, porque a nossa prateleira é a virtual. E além de tudo, existe um investimento na parte de como que pode transformar essa demanda, as pessoas, por exemplo, entram e compram na internet, o produto não necessariamente já precisa estar em estoque, precisa estar numa prateleira disponível. Ele pode estar, por exemplo, no produtor, como é que isso transita de um para o outro, né? Então, assim, existe sim investimento, o que eu acho é que a gente precisa de demanda, né? E a pandemia talvez tenha sido um instrumento que forçou, né, essa migração muito rápida para o mundo virtual, para compras online. A gente já tinha um processo, mas ele se tornou uma verdade, né? E, é claro, todos esses outros processos que investe, necessita de mão de obra humana, acaba, de fato, precisando de se investir mais em robotização. Existe investimento? Existe. É claro que agora a gente tem um impulsionamento maior. Fabrício, agora falando pelo lado da economia, você estava falando agora dessa questão das pessoas comprarem pela internet. Esse ano a gente já sabe que tem um tempo já que a tecnologia está crescendo, né? Mas esse ano deu um boom por causa da pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa, acabaram sentindo essa necessidade de usar mais a tecnologia, usar mais a internet para tudo, até mesmo para fazer uma compra no supermercado. Agora, nesse sentido, né? Você falou das esteiras ali, em que os alimentos são passados, não precisa de uma pessoa para ficar analisando. Por um outro lado, muitas pessoas levam para esse sentido a questão do trabalho braçal ali, que vai se perder muitos empregos. Seria para esse sentido mesmo, a tecnologia vem para substituir o ser humano ou ainda assim há necessidade de empregos nesse sentido, até mesmo para analisar, para ajudar na tecnologia? Fala para a gente sobre essa questão, como que vai ser o futuro? Realmente a tecnologia vai entrar até no campo, vai substituir ali as pessoas daqui para frente? Bom, olha, essa pergunta, assim, como seria o futuro, é bem complicada, né? A gente faz um papel, assim, meio de bidu, né? A gente vai estar aqui tentando adivinhar, né? Assim, bom, tentando não ser muito audacioso, mas uma coisa que é importante a gente lembrar, assim, a evolução tecnológica é sempre um processo, acontece desde que o ser humano começou a desenvolver as primeiras ferramentas, começou-se a aumentar a quantidade de produção e reduzir a interferência humana, né? Então, assim, a gente vê fenômenos que aconteceram, por exemplo, como a automação bancária, né? Antigamente você ia em banco, você olhava assim, você via um monte de gente. Agora, quando você entra no banco, basicamente você só vê um monte de máquina. Não significa que o banco não tem gente trabalhando. O que mudou foi o formato, né? O formato e o papel dessas pessoas, né? Eu lembro que, quando eu era bem mais jovem, ir ao banco para conversar com o gerente era uma coisa assim, quase que você marcar para conversar com o Papa, né? Era uma coisa fantástica, né? Hoje em dia eu converso com a minha gerente no WhatsApp. Por quê? Porque o papel do gerente mudou. Muda o papel das pessoas nesse processo. É claro que num processo de mecanização agrícola, por exemplo, vai provavelmente substituir diversos papéis que são executados pelo ser humano. Mas, de certa forma, isso também não é negativo, porque essa pessoa agora pode ser capacitada para trabalhar em outros elementos e que, inclusive, não são tão nocivos. Por exemplo, eu vi uma matéria algum tempo atrás de uns equipamentos que são feitos para
para plantação de hortaliça, em que eles estavam mostrando que um produtor consegue trabalhar, por exemplo, colocar até 3.000 mudas por dia, e uma máquina consegue colocar até 2.000 por hora. Então, você olha assim, não tem nem como comparar a capacidade das pessoas. Só que a pessoa que faz aquilo manualmente, chega no final do dia com o corpo, usando a expressão que ele usava, chega todo quebrado, ou seja, está com dor nas costas, está com problema. Então, é uma pessoa que vai trabalhar no campo, mas a vida dele dentro daquela profissão é curta. Ele provavelmente vai ter que parar de trabalhar em algum momento. Ao passo de que usando a máquina tem uma capacidade de produção muito maior, mas a máquina não vai fazer 100% sozinha, porque tem que ter pessoas para ajudar a manter a máquina, tem que ter pessoas para verificar se a máquina, por exemplo, não está descalibrada, né? E não necessariamente tem que ser um mecânico, um engenheiro mecânico, pode ser a pessoa que trabalharia na linha de frente. Então, na verdade, o que a gente, do ponto de vista econômico, a gente tem sempre que trazer todo um conjunto, né? A gente tem que trazer a tecnologia e tudo que vai girar, né, vai orbitar em torno dessa tecnologia, que serão as pessoas, porque não tem jeito, as pessoas ainda estarão nesse processo. Ela só há uma substituição de uma pessoa por uma máquina, porque essa pessoa agora vai para um papel novo. Então, eu acredito que é um processo natural. É claro que é um fenômeno natural, não tem como a gente evitar. Acho que tudo isso tem que vir acompanhado, sim, de grandes, boas políticas de capacitação, preparação dessa pessoa. Não é simplesmente põe a máquina, tira as pessoas, até porque depois o próprio produtor vai precisar. O que acontece se a máquina para? Ele vai ficar até consertar a máquina, ele vai precisar de gente para atuar também. Então ele tem que ter ali seu time que trabalha o tempo todo junto. Fabrício, eu fiz uma pergunta muito complicada, né? Eu vou reformular. Muito obrigado. Vou reformular agora a minha pergunta. No sentido da tecnologia, nessa questão da economia, vai ajudar a produzir mais também? A agroindústria vai acabar ganhando mais com isso também? Porque o que era feito em pequena quantidade agora passa a ser feito em maior quantidade? Sim, sim. Esse é bem interessante, assim, na verdade, esse é outro viés da sua pergunta anterior, né? Porque, como eu comentei, né, tem máquinas que conseguem produzir ali por hora o que uma pessoa faz durante um dia. Então, a quantidade de produção é muito grande. E essa capacidade de produção muito rápida que a máquina proporciona, ela viabiliza, por exemplo, monitoramento muito mais próximo, né? Porque a máquina que está plantando já consegue, por exemplo, verificar se está sendo plantado na profundidade adequada, o que garante, às vezes, uma homogeneidade do produto. Além disso, consegue promover uma coisa muito importante para o produtor, que é o planejamento, né? Então, por exemplo, se ele vai ter ali uma equipe de pessoas que consegue trabalhar por dia, mas de repente consegue ver uns dados meteorológicos e olha, vai começar a chover mais cedo esse ano, então tem que agilizar o processo. Agilizar o processo necessitaria de trazer várias pessoas para conseguir produzir a tempo, e com o maquinário não, ele vai conseguir produzir porque ele simplesmente se programa, olha, então vamos antecipar, bota o maquinário antes. Além disso, a gente consegue trabalhar com muito mais precisão, porque se você trabalha com o produto homogêneo, você consegue, por exemplo, ter garantia de qualidade, o produto vai ter uma semelhança, então é muito mais fácil monitorar defeitos e outras deficiências do produto, e também já facilita, inclusive, a diminuir as perdas, porque o Brasil é um país que tem uma capacidade de produção muito grande, e a gente às vezes perde muito mais pelo processo, né? As perdas de processo, a perda no transporte, que a gente pode mitigar utilizando tecnologia, é a perda na hora de fazer a colheita, porque às vezes vai coletar e aí danifica o produto. Então, tudo isso com o processo robotizado consegue aumentar a produção e significativamente diminuir as perdas. Acho que esse é um fator principal da mecanização que a gente está agora nesse momento, que a gente chama até de agricultura 4.0, né? E estamos conversando com o Fabrício Soares, ele que é membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas e professor da Universidade Federal de Goiás. Inclusive, vou aproveitar o 11 de dezembro já para desejar o Feliz Dia do Engenheiro para você, viu, Fabrício? Obrigado. O que, nessa última resposta, né, falando sobre esse desenvolvimento, e claro que quando a gente ouve o caminho, quando a gente estuda e lê sobre o caminho fazenda, supermercado, a gente ouve mais falar de desperdício mesmo, né? Esse é o ponto-chave. Mas tudo que está desenvolvido até agora é suficiente para, de repente, a gente inverter a lógica da logística
e que a gente possa ver grandes centros com a agricultura vertical, por exemplo? Então, a agricultura vertical, ela é uma tendência nova que surgiu, né? E principalmente para regiões em que a gente tem um adensamento urbano muito grande. Ele surgiu de algumas iniciativas em que começaram a se utilizar alguns prédios antigos, antigos celeiros, né, coisas muito altas, em que se poderia colocar, ao invés de plantar em áreas muito grandes, se fazia a plantação em volume, né? Então a gente começa a colocar andares de plantações. Esse tipo de agricultura, ela tem um potencial muito grande, ele é bem interessante, principalmente porque se a gente for fazer plantações de pequeno porte, a gente pode, por exemplo, fazer uso de empilhadeiras e outros equipamentos que ajudam a gente ali num espaço muito pequeno manipular aquilo ali, monitorar. O problema é que a agricultura vertical exige, por exemplo, que você tenha uma cobertura alta, se for coisas que determinam de estufa, né, dependência de estufa. Muitas delas dependem, por exemplo, de você entrar com iluminação extra, porque uma cultura sobrepõe a outra, né? Então, quando você precisa de manter iluminação para aquilo ali, de certa forma, vai exigir uma iluminação extra. Então, tem estratégias para isso que estão sendo desenvolvidas, mas é uma abordagem que ela tem seu lado vantajoso, que é reaproveitamento de áreas pequenas, aproveitando o volume. Em compensação, tem um custo, claro, na irrigação, o processo de irrigação ele se torna diferente, o processo de iluminação se torna diferente. Então, na verdade, ela tem, acho que uma troca, né? Você troca uma coisa pela outra. Então, eu acredito que a agricultura vertical não é necessariamente, né? Isso já é uma visão minha, né? Eu acho que ela não é necessariamente a troca de uma atividade por outra. Quem tem espaço para cultivar vai continuar cultivando, mas quem tem espaço limitado passa a ter essa possibilidade de se explorar. Então, eu acho que é uma alternativa. Eu acho que mais importante do que a gente ter capacidade de fazer coisas é a gente ter possibilidades de escolha, né? Principalmente para pessoas que estão em regiões que têm maior limitação ou que a área é muito cara, né? Sempre aprendi que é melhor escolher do que ser escolhido, né? Então, vai muito nessa linha. Hoje em Goiás, a gente tem algum estudo, algum movimento para essa linha da agricultura vertical? Você tem testes ou cenários atuando, professor? Olha, eu assim, só até para esclarecer, né, eu nem sou professor da área de agrícola, né? Eu sou professor da área de ciência da computação. Existem trabalhos com isso, né? Vou dizer que tem algo em grande escala, mas é porque aí já foge um pouco da minha principal esfera de atuação. Mas existe sim, né? Dentro da universidade, por exemplo, a universidade e a Embrapa já existem várias pesquisas nesse sentido, né? Mas como eu falei, como a gente no Brasil tem uma abundância de área para fazer plantio, e a gente tem um solo muito fértil, né? Então, o uso desse tipo de abordagem, eu acho que ela ainda está modesta no Brasil. Não vou dizer que ela não exista, mas ela está modesta. E em Goiás, olha, em Goiás, se eu falar alguma coisa para você, eu vou estar sendo descuidado. Eu teria que realmente dar uma contactada com algumas outras pessoas. Mas é uma possibilidade, sim. Dentro da universidade já existem pesquisas, já existem uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas nesse sentido para apoiar, e na Embrapa também existe bastante. Mas dizer que existem culturas muito grandes, não. Existem algumas, mas realmente eu não sei te informar com maiores detalhes. Eu vou ficar devendo essa para vocês dessa vez. Tranquilo, Fabrício, até porque a tecnologia vai nos fascinando mesmo dessa forma e a gente vai ficando... como ela permeia tudo, ao mesmo tempo que ela é tudo, ela não é nada, né? Então, assim, ela é a base de tudo e aí a gente vai escapando pelos dedos um pouco as nossas curiosidades. Mas agradeço muito a disponibilidade de compartilhar seu conhecimento, sua experiência e que a gente possa ver a tecnologia nos ajudando a produzir mais, com mais cuidado, com mais segurança e com mais qualidade também, que é o que a gente deseja como consumidor. Muito obrigado, viu, professor?
Eu que agradeço aí pelo convite, né? É sempre bom falar do trabalho da gente, da pesquisa da gente e ver esse entusiasmo de vocês pelas nossas, pelo aquilo que a gente tem feito, né? Porque na verdade tecnologia ela vem para ajudar o ser humano, né? Sem o incentivo do ser humano, não tem não teria realmente essa importância. E nós como cientistas da computação, engenheiros, principalmente com o suporte do Instituto I3E, no Instituto dos Engenheiros Eletricistas, a gente tem focado exatamente isso, em direcionar para o bem-estar da humanidade, como eu disse. A gente tem a tecnologia para ajudar as pessoas a terem comida na mesa. Esse é o nosso principal objetivo, tá bom? Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir no futuro, se vocês precisarem. Muito obrigado. Viu? Esse é o professor Fabrício Soares, ele que é membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas e professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás, a gente falando sobre tecnologia no mundo da alimentação.